Olá, boa noite. Vamos lá, dando início à nossa live. Deixa eu ver quem está por aqui. Opa, Alex. Tudo jóia, Alex? Boa noite. Seja bem-vindo. Olá, Ariane, boa noite. Seja bem-vinda também. Pessoal que foi entrando, por gentileza, me dá um ok aí, como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, se tá tudo legal, se tá funcionando aí para vocês. Ariane, boa noite, Ariane. Olá, Tânia, boa noite. Seja bem-vinda também. Ah, beleza. Pessoal que vai entrando, tá me dando um ok aqui, deixa eu ver. Ah, o áudio tá legal, Ariane avisando. Beleza. Olá, Ana. Seja bem-vinda, querida, também. Vamos lá para nossa live sobre sombras psicológicas. Aguardando só um minutinho enquanto o pessoal vai entrando, para dar tempo de todo mundo ir acompanhando. Quem quiser pegar papel e caneta. Deixa eu ver aqui. Ah, o Alex falando da live de ontem. Ah, gratidão, Alex. Gratidão, fico feliz. Vocês gostaram? Alex aqui comentando sobre a live de ontem com Mário Jorge. Vários temas bem interessantes que abordamos ontem. Inclusive, já fica aí de dica quem está chegando agora, né, e perdeu a live de ontem, não conseguiu assistir, ficou gravada, está no meu perfil, junto com o perfil do Mário Jorge. A live sobre ego, planos, controle, vários temas interessantes que abordamos ontem na live de ontem. Beleza, então vamos lá, vamos falar sobre as sombras psicológicas. Esse é um tema, né, que eu sou suspeito para falar, que eu sou apaixonado com esse tema. Quem já me conhece, já acompanha meu trabalho, né, percebe que eu venho sempre trazendo sobre esses temas. E é um tema que eu percebi que teve uma influência muito grande na busca dos resultados, tanto na minha jornada pessoal, como também nos meus alunos e clientes que eu tenho oportunidade de trabalhar. Quem não me conhece, né, ou quem está chegando agora nesse vídeo, né, eu sou Henrique Souza, eu sou professor e terapeuta em HQI, é homeostase quântica informacional, que é uma técnica, uma metodologia de autocura consciente. Então, há alguns anos eu venho desenvolvendo esse trabalho com a homeostase quântica informacional, e no meio da minha jornada, né, eu gosto sempre de trazer aqui para os meus alunos e conteúdos aqui no meu Instagram que foram úteis na minha jornada, tanto pessoal como também então dos meus alunos e clientes. E um desses conteúdos que, né, que teve foi uma mão na roda, como se fala, foi o tema sobre as sombras psicológicas. Que então quem já me conhece sabe que eu gosto muito de abordar sobre os destinos, livre-arbítrio, desbravar o nosso inconsciente e descobrir o que, que está por trás da natureza das nossas escolhas, a nossa tomada de decisão, que como consequência, né, tudo isso impacta o nosso resultado prático. E as sombras psicológicas é um assunto indispensável para quem deseja construir resultados aí consistentes também. Porque a sombra ela está por trás de todos os problemas e, consequentemente, da solução também. Então é um tema pouco abordado, né? Poucas pessoas abordam sobre as sombras psicológicas, e inclusive do meu foco no meu trabalho é justamente quebrar esse mito, né? De que a sombra ou é uma coisa ruim, ou é algo maligno, né? Ou algo obscuro, é um assunto intocável, ou que é assunto de psicólogo, né? Então, na minha humilde visão, eu acredito que as sombras, ela deveria ser ensinada já desde berço nas escolas, porque é algo que está por trás das nossas escolhas e todas as áreas da nossa vida. Então, quanto antes de berço soubermos desses assuntos, né, já se evitaria vários dos problemas e vários dos conflitos que a humanidade como um todo vem enfrentando, seja de forma coletiva ou seja de forma individual. Então, um dos mitos que eu gostaria de quebrar é justamente esse, né, que sombra é um assunto complexo ou que é um assunto de psicólogo. Não, é um tema que dá para estudar em casa, dá para abordar, não precisa ser psicólogo para poder
entender de sombras, tem muito conteúdo, tem muito material interessante disponível, principalmente deixado pelo Jung e seus discípulos, que o Jung foi um dos precursores, né, um dos pioneiros aí, a abordar e destrinchar esse assunto das sombras e deixar para o público em geral. Como o Jung, ele é o pai da psicanálise, né, conhecido também como o pai da psicanálise, tem ele e o Freud também, né, são as duas maiores referências na área da psicologia. Acabou que esse assunto ficou dentro desse nicho. Mas o Jung, ele destrinchou tão maravilhosamente esse assunto que possibilitou outras discussões de uma forma, numa linguagem mais simples. E esse é o meu propósito aqui, trazer esse assunto das sombras numa linguagem simples, numa linguagem tranquila, fácil, para que todos tenham acesso, para que todos consigam trabalhar individualmente, consigam resolver e assimilar as suas sombras individuais, porque todos nós temos sombras, né? Se estamos aqui, já temos sombras. A diferença é quem se dá bem com elas e quem não dá bem com essas sombras. Então, essa é a proposta, esse é o foco aqui do trabalho, trazer uma linguagem simples, numa linguagem tranquila, para que todos vocês tenham clareza dentro desse assunto e que esse assunto seja disseminado para a maioria das pessoas, porque é um tema muito, muito, muito importante. Então, aqui, algumas considerações iniciais aqui. Eu já venho trazendo esses assuntos nas oportunidades que eu venho abordando. Quem então já acompanha meu trabalho já ouviu eu falar bastante sobre as sombras. Então hoje, para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer uma pincelada geral e vou buscar trazer de uma outra abordagem, de um outro ponto que eu ainda não falei. Tá? Então alguns pontos eu vou ter que voltar, né, principalmente para deixar uma introdução aqui, principalmente quem é o primeiro contato, para que todos consigam acompanhar o assunto então das sombras psicológicas. Beleza, pessoal? Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, fica à vontade de deixar perguntas aqui também, ok? Para a nossa interação. Quem estiver entrando, deixa um joinha aí também, que isso ajuda com o algoritmo aí do Instagram para que leve essa mensagem para outras pessoas também. Então peço encarecidamente aí vocês para dar aquele joinha e fiquem à vontade para fazer perguntas, ok? Quem estiver assistindo a gravação, então não der para me responder a pergunta por aqui, fique à vontade de deixar nos comentários ou me chamar no privado depois também, se for alguma coisa pessoal. Fiquem à vontade de mandar, que para mim é sempre um prazer estar interagindo e esclarecendo a dúvida de vocês. Beleza, pessoal? E se também passar a mensagem aqui e eu não ver a pergunta, fiquem à vontade em copiar novamente e deixar a pergunta aqui que eu vou acompanhando no chat para nós interagirmos. Bom, então vamos lá. O que é uma sombra psicológica, então, Henrique? Henrique, o que é sombra? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha realidade prática? Para que eu preciso entender de sombras? Né? O que é isso? Bom, então vamos lá. Antes de falarmos sobre sombras, nós precisamos colocar alguns conceitos aqui para entendermos. Alguns eu vou dar uma pincelada também, porque vai desviando o assunto, porque são muitas questões, né? Dá para abranger e ramificar em várias questões. Dos conceitos que eu gostaria de iniciar é a origem da nossa personalidade, né? De onde que nascemos, a essência, as nossas personas, como que nós somos formados. Esse assunto da origem da nossa consciência, ele já foi abordado por vários temas, né? Desde que o mundo é mundo, tem várias linhas de estudos que abordam esse tema. Os grandes alquimistas já traziam, né, que nós somos uma centelha, que nós somos uma parte de uma totalidade, de uma consciência maior, uma consciência cósmica. E a física quântica hoje resgata esses estudos e vem trazendo, numa linguagem científica, que nós fazemos parte da mesma fonte, que nós viemos da mesma origem. Eu sempre uso analogia, né, como se o oceano fosse a totalidade, né? E uma gota dessa totalidade sou eu, outra é você, outra é o João, outra é a Maria, outra é essa caneta, outra é um pé de alface. Cada gota tendo a sua experiência. Ou seja, é a totalidade tendo uma expressão, tendo uma manifestação através de cada um de nós. O Dr. Francisco de Biase, ele tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito,
que ele utiliza nos encontros dele, que ele fala que nós somos parte do universo, tomando consciência de si mesmo através dos nossos olhos e dos nossos 5 sentidos. Então nós somos uma parte de uma totalidade. Então essa totalidade, ela se individualiza para ter infinitas experiências. Então ela tem uma experiência como o Henrique, uma experiência como o João, uma experiência como um pé de alface. São infinitas ramificações, individualizações dessa totalidade para que se tenha infinitas experiências. Só que se essa totalidade ela se individualiza para vivenciar infinitas experiências, ela continua sendo ela mesma. Então o que acontece com essa centelha, essa chispa divina que foi se ramificando em infinitas outras centelhas? Ela cria um ego que vai envolver essa centelha, essa essência, e esse ego é o que vai personalizar, é o que vai individualizar uma essência de outra. Então, o ego Henrique vai permear essa essência para ter uma experiência como Henrique, outra como João, outra como Maria, outra como Joaquim, como Maria, como Fernanda, como José. Vai ter infinitas personalidades, né? Infinitas experiências com cada uma desse ego. Só que o que acontece? Cada uma dessa essência não vai ter apenas um ego, porque esse ego ele vai envolver essa essência e ele vai nascer de acordo com algum momento da vida, desde a nossa concepção, é onde esse ego ele vai estar em processo de formatação. Então ele vai nascer em cada um desses momentos que nós vamos vivenciando. Vai agregando informações e complexibilidade, e isso vai individualizando e nascendo a nossa personalidade, que vai individualizar então a nossa essência. Então, um outro mito, né, que é importante nós separarmos é que nós não temos apenas um ego, né? Nós temos vários egos. Então, essa personalidade aqui, Henrique, tem várias personalidades Henrique, que nasceu em algum momento da minha experiência. Então tem uma personalidade Henrique que nasceu ali com 5 anos de idade, com 2, com 3, outra que surgiu com 12, tem a personalidade terapeuta que surgiu anos atrás, tem a personalidade Henrique pai, tem a personalidade Henrique filho. Então nós temos várias personalidades. Essas nossas personas que vai nos então caracterizar, essa personalidade que se expressa é o ego. A parte que não se expressa é as nossas sombras, né? São as nossas sombras psicológicas. Então a sombra e ego é a mesma coisa, tá? Sombra e ego é a mesma coisa. A diferença é que o ego vai ser o lado que se expressa e a sombra vai ser a parte reprimida. Tá? Então, sombra e ego são dois lados da mesma moeda. Tá? Então, aqui nós temos um ego, um lado é o ego que se expressa e o outro lado a sombra, que é o ego que não se expressou, que foi reprimido. Aí que começa a confusão. Toda repressão pode ser uma vontade, um desejo, uma fala, uma expressão, uma atitude, uma característica, uma emoção, uma crença. Tudo aquilo que não é manifesto é jogado para debaixo do tapete. E essa parte que é jogada para debaixo do tapete são então as nossas sombras psicológicas. E é aí que está formada a confusão. Por quê? Porque o fato de jogar concreto em cima, o fato de não se expressar, o fato de estar debaixo do tapete, não quer dizer que ela está resolvida ou que ela não vai influenciar. Muito pelo contrário. Quanto mais repressão nós fazemos, maior é a sombra. E quanto mais essa sombra vai ganhando força, mais vontade ela vai ter de se expressar.
E a nossa parte consciente, né, esse ego que está se expressando, o que ele vai fazer? Ele tem os seus motivos que não quer que essa outra personalidade se expresse. Então ele vai gastar uma energia tremenda, vai fazer uma força tremenda para manter essa sombra enjaulada. E essa sombra, aí começa a guerra interna, né? Começa um conflito interno. Só que essa sombra só não vai manifestar enquanto o ego estiver no estado de vigília. Tá? E quando essa sombra está ali enjaulada, né, sendo ali reprimida, ela vai ficar ali à espreita esperando uma oportunidade para se manifestar. Quando esse ego baixa a guarda, é a hora que essa sombra se manifesta e é aonde que normalmente em seguida nós observamos aquela famosa ressaca moral. Nossa, falei besteira. Nossa, eu não devia fazer tal coisa. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, eu não devia ter brigado com fulano. Né? E aí entramos então a autossabotagem, todos aqueles conflitos que nós já vivemos na vida prática. Onde que nós podemos perceber a nossa sombra no nosso dia a dia? Em todos os nossos conflitos. Sabe aquela situação onde você, independente da escolha que você tomar, você não fica satisfeito? Eu sempre uso um exemplo aqui, né? A pessoa está de folga e aí ela está em casa e aí o dia da folga dela, ela quer deitar no sofá e descansar. Aí já vem uma vozinha e fala assim, poxa, mas vai descansar agora com essa casa toda bagunçada? Não vai arrumar essa casa? Aí logo a outra personalidade já vem e dá mais um pitaco. Fala assim, poxa, mas vai arrumar a casa no dia da folga? Vamos ver um filme, né? Vontade de assistir um filme. Outra personagem, mas poxa, vai ficar vendo um filme aqui, precisando dar uma emagrecida. Hoje que é o dia de fazer uma caminhada, fazer um exercício, queimar uma caloria, e vai ficar aqui no sofá comendo pipoca, engordando e vendo filme. Percebe que são várias... Aqui eu trouxe um exemplo bem ilustrativo, mas percebe que são várias vontades distintas pelo mesmo movimento para só um corpo expressar. Aí começa a guerra interna. Aqui eu estou trazendo uma sombra simples, né? Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo um pouco mais pesadinho, né? Mas aqui, só para a gente entender no dia a dia como é que começa o conflito. E quando estamos em conflitos internos, independente da escolha que for tomada, a pessoa fica com aquela sensação de que não foi resolvido, ou aquela frustração interna. Porque nesse exemplo eu trouxe aqui, né, simples aqui, 4 vontades, né? Assistir filme, arrumar casa, descansar e fazer uma caminhada. Independente do que a pessoa for fazer, nós temos 4 vontades para um corpo manifestar. Se ela escolher uma, tem 3 vontades aqui que não vai gostar dessa escolha. E são justamente essas que não concordam que vai puxar o freio, que vai sabotar, que vai dar preguiça, E, gente, é incrível essa autossabotagem, tá? Que essa autossabotagem pode vir com um passar mal, é incrível como a capacidade que nós temos de autossabotar, tá? Então isso pode ser tanto como uma preguiça de sair, como até tropeçar e torcer o pé, dar uma dor de barriga, adoecer, né? E é muito, muito complexo isso, tá, pessoal? Então, por isso que as sombras é um assunto muito importante de ser trago para o nosso dia a dia, porque está por trás de todos os nossos conflitos, de todos os nossos problemas. E justamente como que nós vamos buscar resolver uma coisa que nem sabemos que existe? Né? Então, assim, é onde que nós vemos as pessoas buscando soluções sem nem saber aonde procurar. Então, por isso que é um assunto muito interessante, né? Já na filosofia já temos uma frase muito famosa, né? Que conheça-te a ti mesmo. Ou seja, conhecer a si mesmo é justamente conhecer as nossas sombras mesmo, que são várias personalidades internas que nós temos. Porque se nós tivéssemos só uma personalidade, estava fácil de se conhecer. A dificuldade do jogo em se conhecer é justamente porque existem várias personalidades.
E além de existir várias personalidades, boa parte delas estão reprimidas. Por isso que sombra é um assunto complicado, né? Eu já, no início do meu trabalho online, eu comecei a trazer essas questões a serem abordadas e depois eu dei uma pausa, senti que ainda não era o momento. E as oportunidades que eu tenho, eu vou trazendo, né, uma coisinha aqui, outra ali, para trazendo esse assunto à tona devagarzinho. E eu percebi que as pessoas estão se interessando. Inclusive, por causa disso, eu resolvi fazer essa live agora numa linguagem aqui mais detalhada, mais aprofundada, com mais detalhes para as pessoas, né, começarem a tomar consciência desse assunto. E até montei também um workshop mais aprofundado que vou ter agora em dezembro, dia 12 de dezembro, um workshop de 6 horas sobre esse tema para quem tem interesse ainda em aprofundar mais. Então estou buscando trazer esse tema porque justamente ele, em paralelo com a HQI, que é a técnica, a ferramenta que nós trabalhamos e desenvolvemos, é como se abrisse um leque de possibilidades, né? Porque a HQI por si só já é maravilhosa. Agora, ela integrada com esse assunto sobre as sombras psicológicas, gente, é um salto maravilhoso, né? Então, por isso, esse meu desejo, essa minha vontade de esclarecer o máximo possível desse tema para as pessoas, para que elas, né, consigam ter tanto uma ferramenta maravilhosa como a HQI na mão e ainda esse conhecimento das sombras psicológicas, que é uma profunda viagem interna. Então aqui eu trouxe um exemplo simples de como que pode afetar no nosso dia a dia esse ruído, esse diálogo interno. E uma outra analogia que eu gosto muito de usar, para a gente entender o tamanho do problema, o tamanho da confusão que é ter essas personalidades em desarmonia internamente, é um exemplo, quem já me acompanha já deve ter ouvido falar do exemplo do ônibus, né, da analogia. Imagina só como seria um ônibus transitando em uma via pública, interagindo com outros veículos, e esse ônibus só tem um volante para conduzir esse ônibus. Agora imagina 80 motoristas dentro desse ônibus, cada um com uma vontade totalmente distinta da outra. Um quer virar para a direita, o outro quer ir para a esquerda, um quer ir a 200 por hora, o outro quer ficar estacionado, o outro quer ir de ré, o outro quer ir com a janela aberta, o outro com a janela fechada, um com o som ligado no rock, o outro ouvindo pagode, o outro com o ar-condicionado ligado, o outro... Imagina a confusão, né? Cada um ali tentando dirigir esse ônibus, um só vai conseguir dirigir, que é o que vai estar ali com a mão no volante. Só que ele vai ter que gastar uma energia tremenda para poder conseguir pôr esse ônibus para poder andar e ainda não deixar com que os outros metam a mão nesse volante e assumam a direção desse ônibus. Então imagina só a confusão que é e imagina só como que é quem está olhando lá de fora. Vai ver o ônibus subindo meio fio, bater no poste, dar uma ré, daí a pouco ele vai mais rápido, depois vai devagar, porque esse motorista vai conseguir sustentar essa direção por quanto tempo, né? E outra, quando ele está ali dirigindo, os outros que estão tentando, quanto mais tempo passa e eles não conseguem desfrutar de dirigir esse veículo, mais raiva eles vão ficar, mais indignado. Então, maior vai ser a sede de pôr a mão nesse volante. E mais cansado vai estar o motorista que está ali, porque está relutando e lutando com isso ali o tempo inteiro. O momento que ele fizer uma pausa para cochilar, para descansar, ou ele achar que está tudo sob controle, ou a hora que ele dormir, ou a hora que ele for ao banheiro, alguém vai pôr a mão e vai assumir esse volante ali, vai fazer alguma coisa. A hora que ele assustar, alguém já pegou, ele já vai ir ali e colocar a mão no volante. Quais são os momentos que o nosso ego baixa a guarda? Quando nós estamos dormindo. Quem já teve aquela noite terrível, aqueles pesadelos, ou durante um sonho fez tudo aquilo que não poderia ter feito de dia? Aquela pessoa que passa uma raiva danada com o chefe, com o pai, com a mãe, com o marido, com o vizinho, com quem que seja, e ele não pode expressar toda essa raiva, e aí vai dormir e sonha que está com uma metralhadora matando todo mundo.
ou fazendo algo que na visão dessa pessoa ela não poderia fazer, seja por uma questão ética, por uma questão moral, por uma questão de respeito, por medo, por autoridade, por hierarquia. Porque a repressão, ela não escolhe o motivo. Não existe certo ou errado. Repressão é repressão. Independente se é por respeito, se é por hierarquia, se é por medo, se é por vergonha. Então toda repressão vira uma sombra. Tudo aquilo que não é expresso, que não é falado, que não é expressado, que é engolido, que é jogado para debaixo do tapete, vira uma sombra. E o fato de ser jogado, então, para debaixo do tapete, como eu disse, não resolve o problema. Pelo contrário, né? Ele vai tomando forma e tomando proporção. Eu estava falando aqui, então, sobre o exemplo de onde quando que nós baixamos essa guarda, né? Um exemplo é quando nós dormimos, né? Estamos dormindo, vem aí os pesadelos. Outros momentos é aquele momento que nós achamos que está tudo sob controle, né? Uma personalidade quer ser professor, quer ser gerente de um banco, quer seguir tal carreira. Vamos supor que essa carreira vai dar um bom resultado financeiro para essa pessoa. Essa parte é óbvia para o ego que está dirigindo o corpo. Só que a sombra, será que ela tem uma sombra que tem pânico de ganhar dinheiro? Ou ela tem alguma culpa por ter ganhado um valor, ou por inferiorizar alguém? Seja N os motivos. Só que justamente por ser tão óbvio que ela quer o dinheiro, que essa parte vai reprimir essa parte que não quer. Então nós temos agora uma pessoa que quer ter um resultado financeiro e uma sombra que tem pânico de ganhar dinheiro. O que vai acontecer? Quando essa sombra, esse ego alcançar esse objetivo, ele vai achar que está tudo certo. Nossa, beleza, entrei nessa carreira, virei professor, virei gerente do banco, virei empresário, virei seja lá o que for, estou conseguindo meu resultado financeiro. Nossa, que beleza. É aquele momento que ele vai dar aquela pausa para o suspiro. Né? Não, legal, está tudo dando certo. Baixou a guarda. Adivinha quem aparece? A sombra, que vai lá e puxa o tapete. A autossabotagem. Vai fazer alguma coisa para sabotar esse ganho financeiro que ela está tendo. Só que justamente por ser tão óbvio para essa parte do ego que quer ganhar o dinheiro, e por a pessoa talvez nem saber que sombra existe, que ela não reconhece que tem uma parte dela que não quer ganhar esse dinheiro. Justamente por ser tão óbvio para o ego, e por ele não saber que isso existe, ele vai ver aquele resultado, nossa, eu fiz besteira, sabotei meu resultado financeiro, nossa, e agora? Aí vem a ressaca moral, a culpa, a raiva de si mesmo porque fez besteira, que fez algo errado, e aí vai tentar corrigir o erro. E a sombra agora reprimida, né? Porque o ego assumiu de novo. Como a pessoa não sabe da sombra, e ela está negando essa parte de si mesma, jogando concreto nessa parte, é onde ela vai ficar só lutando consigo mesma. E vai ficar tentando buscar esse resultado, e aí é onde que nós percebemos na prática. Eu trouxe esse exemplo aqui da questão financeira, mas isso se aplica a tudo. Se aplica para aquela pessoa que quer emagrecer, e aí ela faz todo aquele plano bacana para poder emagrecer, mas não consegue colocar em prática. É aquela pessoa que lutou a vida inteira para ter um relacionamento bacana, e aí quando ela tem, ela sabota esse relacionamento, ou só atrai as tranqueiras. É aquela pessoa que busca ter uma alimentação saudável, busca fazer tudo bacana, mas aí na hora ela se escorrega e come besteira, ou faz algo para invadir o próprio corpo. Ou é aquela pessoa que tem atitudes invasivas com o outro e depois acaba se culpando pelo que fez. Ou é aquela pessoa que fica se autopunindo, seja com as culpas, seja com os remorsos, seja com as doenças, seja com qualquer outro movimento. Porque a física quântica demonstra que nós criamos a nossa realidade, seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente. Se eu crio a minha realidade e eu estou criando uma realidade onde me gera sofrimento, quais são as sombras reprimidas
que gerou uma raiva de si mesmo tão grande que cria um desequilíbrio para vivenciar e se autopunir. Então, esses são temas interessantes e reflexões para se fazer, porque essas perguntas que vão levar às respostas. Agora, olhar para a sombra não é algo tão simples assim. Por que não é algo tão simples assim? Na verdade, seria, né? Porque está tudo aqui dentro. Só que acaba não sendo simples, por quê? Porque a sombra é uma verdade sobre nós mesmos que nós buscamos esconder de nós mesmos. Por isso que na prática acaba sendo uma questão complicada, pelo menos de início, para se localizar. Porque uma coisa é, eu escondo algo do outro, eu tenho consciência disso, eu sei o que eu estou escondendo do outro. Isso está fácil de achar. E para achar aquilo que esconde de si mesmo, é aí que entra a complexibilidade da questão das sombras. Por isso, um assunto delicado. Uma pergunta que é muito comum, as pessoas fazerem quando, né, entramos nessa questão da sombra, é muito comum a pessoa falar assim, Henrique, beleza, então se a sombra é algo que nós reprimimos, que não se expressou, então para eu resolver está muito fácil. É só eu expressar que aí está resolvido, correto? Não. Não é bem assim. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui de um surgimento de uma sombra e uso esse próprio exemplo para ilustrar essa questão. Uma criança de 10 anos de idade. A mãe xingou essa criança. Nasceu um impulso. Toda vez que nasce um desejo, nasceu já está ali. Ou ele expressa ou ele é reprimido. Então nasceu um impulso. A mãe xingou a criança. A criança ficou com vontade de mandar a mãe para aquele lugar. Na hora que ela foi mandar a mãe para aquele lugar, ela já veio, opa, nossa, não posso mandar minha mãe para aquele lugar. Independente do motivo, como eu disse, né? Pode ser por uma questão de respeito, pode ser uma questão lógica, pode ser uma questão de medo, que se eu mandar a mãe ela vai me bater, ou uma questão de respeito, ou uma questão de hierarquia, não importa o motivo. Uma vez nasceu o impulso, foi reprimido, vira uma sombra. Então, deu vontade de mandar a mãe para um lugar, não pode, a sombra está ali. Daí a pouco a mãe xingou, veio vontade de novo, aí reprimiu de novo. A sombra vai só aumentando. Imagina isso com 2, com 3 dias, com 1 mês, com 2 meses, com 5 meses, com 1 ano, com 3 anos, com uma adolescência inteira a mãe xingando e só engolindo essa vontade. Imagina o tamanho que essa sombra não está de mandar a mãe para aquele lugar. É aonde que entramos então nas projeções. Porque aí está essa criança então que não pôde mandar a mãe para aquele lugar, está reprimido. Quando ela vai para a escola, o primeiro que esbarrar nela, adivinha o que ela vai fazer? Vai mandar o coleguinha para aquele lugar. Esse mandei o coleguinha para aquele lugar, na verdade, não é o coleguinha que ela está mandando. Pode ser, isso nesse exemplo, tá, pessoal? Que eu estou trazendo uma questão ilustrativa porque vai variar muito da individualidade de cada um. Estou trazendo aqui só um exemplo ilustrativo. Não é todo mundo que xinga o coleguinha porque tem um problema com a mãe, não. Tá? Que é só para ilustrar, para a gente ver na prática como que isso acontece. Então, ali a sombra se manifestou. A sombra manifestou, mandou o coleguinha para aquele lugar. Daí a pouco vem a outra personalidade educada, que ela aprendeu que não deve xingar ninguém. Fala assim, nossa, fiz besteira, você me desculpa. Nossa, não era isso que eu queria dizer. Mas a sombra foi. Como a sombra queria ter mandado era a mãe e não era esse coleguinha, né, não está resolvido. E também mandar a mãe uma hora, na hora que também não conseguir, então não vai resolver. Por quê? A sombra, qual que é o alimento de uma sombra? Internamente, nós temos 2 mecanismos internos que está por trás de todas as nossas escolhas. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida vem desses 2 mecanismos, de razão e emoção. E um desses mecanismos vai ser o alimento de uma sombra. Ela se alimenta das nossas emoções. Seja emoções positivas ou seja emoções negativas, que para a nossa consciência
Então existe essa dualidade de bom e mal, de certo, errado, positivo e negativo. Somos nós que polarizamos com a nossa mente racional. A mesma carga ali, né, digamos assim, analogicamente falando, de uma emoção negativa e positiva, é a mesma coisa. Tá? E as nossas sombras vão se alimentar das nossas emoções, sejam positivas ou negativas. Então, uma criança que passou ali a adolescência inteira reprimindo a vontade de mandar alguém para aquele lugar, essa raiva por não se expressar, essa raiva, aquela coisa que ficou engasgada ali, aquele sentimento negativo, o fato dela estar sendo reprimida, que ela fica ali na cadeirinha assistindo o ego se expressando, rindo e dando gargalhadas. Né? E ela não pode se expressar. Isso gera uma raiva tremenda interna, onde que ela vai só aumentando essa sombra. Ela vai só inflando, ou seja, ela alimenta de um sentimento negativo. Até que chega um ponto que é como se transformasse. Né? Uma metáfora disso é o Hulk. Né? Quem conhece o Hulk da Marvel. Nós temos o Bruce Banner, uma figura ali toda politicamente correta, um homem educado, culto, tranquilo, e na hora que ele tem um gatilho, ele se transforma num monstro. É uma analogia. Quem que é esse monstro? É a manifestação da sombra raivosa. Aí ele quebra tudo, faz tudo. Então, por isso que uma sombra ela se manifesta com muita raiva, com muito ódio, com muitos sentimentos negativos. Por quê? Porque ela se alimentou durante toda essa repressão desse sentimento negativo. Por isso que quem está olhando de fora fala, nossa, fulano está fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas não é que ele está fazendo uma tempestade, porque o que está incomodando não é aquele movimento, não foi aquele esbarrão, não foi aquele trombo, aquele pessoa que pegou e cortou durante o trânsito ali, avançou o carro e cortou e a pessoa explodiu e xingou. Porque essa raiva não é desse momento. É uma sombra que está enjaulada ali por muito tempo. Por que eu estou trazendo esse exemplo do lado negativo? Porque o positivo também, como ela alimenta o alimento de uma sombra são os nossos sentimentos, por isso que o expressar também não resolve. Porque ao se expressar, o que ela vai sentir? Ela vai sentir prazer. E ela pode se alimentar desse prazer. Uma das ramificações disso na prática, que nós podemos perceber? Aquela pessoa que apanhou na escola o tempo inteiro e ficou ali só, né, caladinha, apanhando, e está gerando uma sombra agressiva ali tremenda. Aí um dia ela pegou e revidou. Ela pegou e bateu no opressor. Ou xingou, ou falou aquilo tudo, e aí o opressor ficou caladinho. Esse movimento vai empoderar essa sombra. Agora ela vai sentir um prazer em ter se manifestado. Então, da mesma forma que, por um lado, nós temos uma que se alimentou por tanta raiva, e essa raiva vai dar força para ela querer se manifestar, porque foi reprimida, nós temos também uma sombra que tem um prazer agora, e ela pode querer se manifestar para buscar esse prazer novamente. Então, ficar calado, ou engolir, ou se expressar, não resolve uma sombra. O que resolve uma sombra? Isso é um pouco complexo, mas trazendo aqui É simples ao mesmo tempo e complexo. Né? Na verdade, é simples, mas a complexibilidade é pôr isso em prática. Né? O que vai resolver é todas essas personalidades internas entrarem num acordo. Quem é professor, quem já viu uma sala de aula, ou quem é pai, tem tem mais de um filho, né, já deve ter observado quando tem algum conflito em grupo. Como que se resolve um conflito em grupo? Ao primeiro momento, a primeira tentativa mais comum é o quê? Tentar ganhar no grito, não é? Ó, você está errado, pronto, acabou, é assim, assim, assado, eu que mando aqui, vai ser desse jeito. Isso pode sustentar durante um tempo. É igual um cachorro. Um cachorro, se você bater nele, ele pode ficar com medo de você. Só que quantas surras esse cachorro vai aguentar até ele pegar e morder? Então, uma hora, esse medo vira uma reatividade. Da mesma forma, é uma imposição na sombra. Tentar ganhar no grito, tentar
convencer a sombra pelo outro lado. Ela fala assim, ó, é assim, assim, olha meu lado aqui, pronto e acabou. É assim, tá vendo que você tá errado, apontando o dedo? Não resolve. A não ser quando a sombra e o ego, ou as sombras e os egos, porque nós temos vários, todos entendam um lado do outro. Quando há essa compreensão, esse entendimento, é aonde que a situação é resolvida. Nesse momento é que é integrado. É como se todas as personalidades virassem uma só. Por isso que nós temos vários... quem já passou por algum processo terapêutico, estudou alguma questão na linha, e sempre se fala em curar a criança interior. O resgate da criança interior, curar o seu eu mais íntimo. Tem vários filmes que mostram aquela pessoa do futuro que voltou lá atrás e acolheu aquela criança ali no passado, aquela outra parte dela mesma. São analogias de mostrar como que se resolve uma sombra. É fazer a paz, fazer as pazes, né? Mas, como eu disse, não ganhando no grito ou tentando convencer, e sim um entendimento entre essas partes. Quando o adulto compreende a criança e a criança compreende o adulto interior. Que eu estou trazendo esse exemplo, mas tem personalidades, tem sombras que pode ter surgido semana passada, pode ser a sombra de um adulto. A maioria dela, ela na infância. E vai dar mais problema agora porque tem mais tempo reprimida. Né? Talvez a sombra que nasceu semana passada ainda não deu tempo delas integrar porque não tem tanta repressão. Ou já tem tantas outras sombras na fila, né, que ela está lá até a hora que ela estiver explodindo, vai ser lá na terceira idade, talvez. Por isso que a maioria das analogias que nós vemos em filmes, né, normalmente está com a criança interior. Porque normalmente é a parte nessa fase de adulto que está mais machucada. Né? A Ariane está perguntando aqui, harmonizar as emoções, né? Começaria por aí. Porque por que é difícil? Muito boa pergunta, gratidão. Por que é difícil colocar em prática isso? Né? Porque é simples. Como que resolve? É só harmonizar as sombras. Né? Beleza. Só que por que na prática é difícil de colocar isso em prática? Porque essa sombra ela vai estar com muito... ela vai estar agregada de muito valor emocional ali. Né? Então todas essas questões... ela está lembrando aqui o filme Duas Vidas. E isso, ele é um excelente filme. Né? Aquela criança interior ali era o quê? É uma criança interior que foi reprimida pelas vergonhas, pela culpa. Esse é um filme muito interessante, não vou dar spoiler aqui, mas quando ele volta com ele mesmo no momento do colégio. Por que ele tinha tanta raiva do pai? Olha quantas coisas estavam ali reprimidas, né, que era uma sombra que ele negava essa parte de si mesmo. A gente percebe que no filme ele fica ali negando essa parte dele o tempo inteiro e criou uma couraça, né, ali, um homem rígido, frio, ignorante, e por trás ali tinha uma criança ali muito frágil. Ou seja, ele criou toda uma personalidade para encobrir aquela fragilidade dele. Né? Ou seja, é a sombra dele ali fragilizada e ele criou toda aquela couraça. Quando que ele resolveu esse conflito, esse dilema? Quando ele integrou o adulto com essa criança. Então, naquele momento que teve essa integração, né, que um reconheceu o outro, né, a gente pode até ver que nesse filme ele ficou a maior parte no início tentando ganhar no grito. Né? Ele mandava ele infantil, né? Ele ficava mandando ele ficar quieto, para ele sumir, para ele ficar calado, né? E ele morria de vergonha dessa parte dele infantil, né? Ou seja, muito valor emocional agregado a esses momentos. Então é um filme bem interessante, fica até de dica, é um filme chamado Duas Vidas, um filme com o Bruce Willis, então é um filme da Disney, muito interessante, que demonstra de forma metafórica. E eu até coloquei ele no meu Instagram, depois quem me segue aí pode acompanhar lá, tem várias postagens, eu estou deixando bastante dicas de filmes, eu vou ver se eu deixo ainda mais nas próximas semanas, mais algumas dicas, deixei ali dicas de filme, de livros, né? Vou ver se eu deixo alguns documentários também, vou deixar bastante material para vocês aí, quem quiser aprofundar no tema. Tá? Então, aí respondendo a pergunta da Ariane,
As emoções, sim, têm um papel muito importante, porque a dificuldade em reconhecer, em se olhar e assimilar todas essas sombras é justamente por causa do vínculo emocional. Se uma pessoa está com uma culpa gigantesca de algo que ela fez lá atrás, ela quis jogar concreto em cima dessa atitude que ela fez, ou que deixou de fazer, que deixou essa culpa, é justamente essa sensação dessa culpa que vai impedir ela de colocar em prática tudo isso. Ou seja um remorso, seja um rancor, seja uma vergonha, seja uma raiva, seja uma mágoa, seja uma ira, uma frustração. Então esses sentimentos é que acaba criando essa cortina de fumaça, impedindo a pessoa de colocar uma coisa tão simples na prática. Por isso que eu gosto muito de integrar esses assuntos com HQI. Porque a HQI é uma ferramenta que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência e eliminar da sua consciência os padrões mentais e emocionais. Então, é um trabalho sem julgamento. A pessoa pode pegar o fato e eliminar as culpas, a raiva, a frustração, a angústia, a tristeza, seja lá o que ela sentiu. Quando ela desassocia mental e emocionalmente desses fatos, ela consegue olhar para esse fato de forma neutra. E aí ela consegue perceber por todos os pontos de vista de todas as personalidades envolvidas nesse fato. E aí é onde ela consegue uma liberação nessa questão. Então a pessoa, mesmo se ela não entender de sombra, se ela praticar HQI, né, ela acaba consequentemente liberando essas sombras. Eu gosto de trazer esse assunto à tona, porque quando você tem consciência, fica muito mais fácil ainda. Até porque quando você se deparar com uma sombra, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né, quando nós deparamos com uma sombra, que eu estou trazendo exemplos bem tranquilos, bem sutis aqui no nosso dia a dia, mas quando deparamos com uma sombra muito pesada, onde a pessoa chora uma semana, a pessoa, né, é um assunto é muito delicado. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Então, por isso que eu gosto de integrar esses dois assuntos. Porque olhar para dentro desarmado é a mesma coisa que a pessoa ir pelado para a guerra. Né? Porque ela vai se deparar com questões ali que pode ser um choque tremendo para ela. Né? Então a HQI é como se fosse uma munição. Então quando ela se deparar com uma sombra, ela já tem uma ferramenta. Por que dói? Porque ela vai acessar novamente aquela culpa, aquela dor, aquela angústia, todo aquele sentimento. E quando ela acessar tudo isso, ela tem a ferramenta na mão para poder trabalhar e desassociar. E se o caminho for inverso, né, aqui ela está procurando uma sombra. Né? Então, quando ela achou, ela já tem a ferramenta. E outra é quando ela já está fazendo uma limpeza, fazendo um ajuste. Então, quando ela chegar nessa sombra, ela já chega desassociada mental e emocionalmente. Então, é onde ela consegue fazer mudar essa realidade dela de forma consciente. E aqui entramos num ponto também interessante, quando as pessoas falam assim, então eu não quero olhar para a sombra não quero mexer não, porque eu vou deparar, eu vou chorar uma semana, eu vou ficar triste, eu vou ficar lembrando de coisas do passado. Pessoal, o fato de você procurar, ou deixar de procurar, né, melhor dizendo, não quer dizer que não existe, porque já está aí. A única questão, a diferença é que você vai tomar consciência dela, que já é o primeiro passo para a solução. Porque, eu tenho uma culpa lá atrás, então não vou mexer para mim não acessar essa culpa. Só que essa culpa já está lá. Se ela não toma consciência dessa culpa, essa culpa está reprimida, é onde ela vai vazar em pequenos movimentos do dia a dia. Se ela está culpada por uma coisa que ela fez lá com 8, com 10, com 20 anos, e está cheio de concreto em cima dessa culpa, é onde essa pessoa é aquela pessoa que se culpa com tudo. É aquela pessoa que chama responsabilidade para si, pega questão que não cabe a ela, que é do outro. É aquela pessoa que se esbarrou em alguém, nossa, pelo amor de Deus, me desculpa, eu esbarrei em você. É aquela pessoa que, se alguém perguntou as horas, ela não escutou, ela vai se sentir culpada por não ter respondido quantas horas que era. É aquela pessoa que vai se culpar com tudo. Aí voltamos àquele movimento, né? A tempestade em copo d'água. Para quem olha de fora, nossa, a pessoa se culpa à toa, tempestade em copo d'água. Por quê? Porque tem provavelmente uma culpa ali que está encoberta, que está cheia de concreto. E aí ela fica vazando em pequenos movimentos no dia a dia. Então é como se ela tivesse com aquela dose de sofrimento
homeopática ali, ó, gotinha por gotinha de sofrimento ali, ela vai remoendo aquilo aos pouquinhos. Então o fato de jogar concreto em cima não quer dizer que resolveu. Então eu estou trazendo aqui o exemplo da culpa, mas isso vale para qualquer outro sentimento. Isso aqui eu estou dando um exemplo de uma repressão de uma emoção, que tem vários tipos de repressões. É por isso que é um assunto muito extenso, muito amplo. Né? Eu estou trazendo pincelar aqui em vários pontos, né? Pelo menos para a gente trazendo essa clareza. Depois, se vocês gostarem do tema, quiserem, eu posso trazer mais conteúdos. A gente pode fazer analisando temas específicos, a gente pode ter essa troca, esse bate-papo aqui. Quem quiser também, fica o convite aqui para o dia 12, dia 12 não, dia 21 de dezembro, tá? Dia 12 é o curso de HQI que vai ter. Dia 21 de dezembro, vou dar início a um workshop de 6 horas, então ali nós vamos fazer uma viagem com análise mais complexa, mais profunda, como identificar essas questões, né? Porque aqui muitas pessoas que estão assistindo aqui talvez nem tenham acesso a alguma ferramenta, alguma questão para trabalhar, então por isso que eu estou trazendo questões mais leve, mais tranquila aqui para vocês. Agora lá nesse workshop, então a gente vai ter tempo para poder trabalhar tudo isso. Já fica o convite até para quem quer participar desse workshop e não conhece a HQI ainda. Eu vou ter um encontro gratuito agora no dia 7. Tá? Vai ser uma palestra online em plataforma fechada, onde eu vou passar todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, tá? Da HQI, e já vou ensinar a técnica para vocês já saírem praticando. Então, quem tem interesse em participar desse workshop, se quiser participar dessa palestra gratuita do dia 7, super recomendo, que vai ser um agregado gigantesco, porque é como se vocês agora já tivessem uma munição para encarar a sombra de vocês. Tá? Então, quem não conhece a HQI e deseja participar também do workshop, ou quem não quer participar do workshop, mas quer conhecer a HQI, fica o convite aí dia 7, pode fazer a inscrição comigo no privado, tá? Tem o link, estou deixando o link todos os dias nos meus stories, ou também pode me chamar no direct do Instagram também e fazer a inscrição comigo lá. Lá tem meu WhatsApp pessoal, vocês clicando lá conseguem falar direto comigo. Se alguém acessou alguma coisa aí, ficou com alguma dúvida também de alguma questão pessoal, fica à vontade me chamar lá também, tá? Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Vocês estão gostando aí do tema? Tá legal? Tá confuso? Tem alguma dúvida? Tá? Fica à vontade aqui, porque eu estou trazendo aqui alguns exemplos que me vêm à mente aqui. Eu gosto dessa interação, né? Igual a Ariane trouxe aqui uma questão aqui, né? Que deu um exemplo legal aqui para a gente trazer como discussão. Né? Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem, passou batido aqui. Tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui, ver se ficou alguma pergunta. Tá? Fica à vontade de mandar aqui. Deixa eu ver aqui, opa, tem alguns elogios aqui da Artes Laudete. Oh, gratidão, querida. Gratidão aqui pelo carinho. Tá? Deixa algumas mensagens carinhosas aqui. Beleza. Se tiver dúvidas, tá, pessoal? Pode deixar aqui. Eu vou deixar para vocês algumas dicas, tá? De filmes, Eu estou postando todo dia lá no meu Instagram algumas dicas, alguns conteúdos. Quem quiser voltar nas minhas postagens lá e acompanhar, eu vou postar mais algumas também no decorrer da semana, trazer mais alguns materiais para vocês estarem aprofundando. Tá? Dicas de filmes. Eu gosto muito de trabalhar com filmes porque mostra na prática talvez alguma coisa que a gente tem dificuldade de ver ali no nosso dia a dia. Né? Opa, deixa eu ver, Ariane perguntando aqui, que você já assistiu um filme chamado Revolver, que fala sobre o ego e a sombra? Olha, querida, não vi esse filme ainda. Nossa, eu sou apaixonado com filmes que abordam esses temas. Já vou até anotar aqui, Revolver, né? Ah, beleza, claro, você gostaria de fazer sua percepção. Beleza. Ó, pessoal, a gente poderia fazer até... Eu até pensei em fazer isso, depois talvez uma live só analisando alguns filmes, né? Ó, a gente ter essa troca também, assim, é bem legal. Eu gosto muito de discutir filmes igual esse, que eu não pude falar mais aqui para não estragar a experiência de quem não assistiu, né? É por isso que eu não aprofundei. Deixa eu até anotar aqui, Revolver. Depois, por gentileza, quem me mandou, deixa eu ver, Ariane, depois se puder me mandar no meu direct uma fotozinha só para me ver se é o filme correto, ou o trailer, ou o link, trailer que eu vou assistir sim, gratidão aí pela dica. Então, de repente, a gente pode fazer alguma live analisando alguns filmes. Eu fiz isso dentro da plataforma Criando Destino.
Criando Destino foi uma iniciativa que eu desenvolvi durante a pandemia. É, uma plataforma onde eu busquei trazer várias lives, vários conteúdos no Instagram, de vários temas, né, que eu percebi que foi interessante na minha jornada, na minha caminhada, eu fui trazendo esses conteúdos no meu Instagram. E eu percebi que tinha alguns alunos, algumas pessoas que tinham esse desejo de uma linguagem mais aprofundada. Então, o que eu fiz? Eu criei o Criando Destino, que era uma plataforma na Hotmart, onde todo mês eu fazia 2 aulas ao vivo, com temas aprofundados, e subia a gravação dessas aulas para a plataforma. Eu permaneci com essa plataforma durante um tempo, as pessoas que tinham interesse, através de uma assinatura, elas conseguiriam assistir tanto as aulas ao vivo, quanto a gravação das aulas depois. Depois, devido à agenda, correria, alguns outros projetos que eu comecei a desenvolver, eu não estava com muito tempo para poder dedicar à plataforma, então eu decidi dar uma pausa nela por um momento. E o que eu fiz? Eu subi todas as aulas para a plataforma da Hotmart e deixei com apenas um valor fixo, né, um valor bem acessível, se não me engano acho que está R$ 297. A pessoa consegue acessar todo o conteúdo da plataforma durante um ano. Então, quem quiser, depois pode dar uma olhada lá, porque lá eu fiz numa sequência linear, lá eu falo de muita coisa lá dentro dessa plataforma, de vários temas. E um deles foi as sombras. Então, eu fiz uma sequência de várias aulas sobre sombras psicológicas e fiz análise de alguns filmes. Né? Eu fiz uma análise sobre o filme Beleza Americana e fiz um sobre aquele filme da Disney Soul, que demonstra também tem algumas passagens no filme bem interessantes sobre sombras. Eu fiz 2 aulas, né, 1 hora e pouca mais ou menos de cada aula, então assim, deu para analisar cada movimento, principalmente no filme Beleza Americana, que é muito interessante, que é um filme que retrata o dia a dia de algumas famílias, e a interação entre elas tem várias expressões de sombras ali, e deu para fazer uma análise muito legal, né? Tanto no filme Soul, quanto também nesse filme Beleza Americana. Então tá lá na plataforma, quem quiser depois tiver interesse, na bio do meu Instagram vocês conseguem acessar a plataforma Criando Destino. Vocês conseguem acessar lá também grátis por 7 dias, então quem quiser, tiver interesse em só ver a análise dessa aula, fica à vontade, é só cadastrar lá, depois antes de 7 dias cancela, que aí dá para vocês assistir. Quem quiser continuar na plataforma, é só manter, e quiser assistir todas as outras aulas, fica aí a dica para vocês da plataforma Criando Destino. Só clicando lá no link da bio do meu Instagram, vocês conseguem acessar essa plataforma. Tá? Então, algumas dicas aqui de filmes então interessantes que falam sobre as sombras psicológicas. Um que eu adoro é um filme chamado Nós. Ele é um filme que a primeira camada parece um filme de terror, né? Aquele filme de terror clássico. Uma camada abaixo nós temos ali uma crítica social, muito interessante. E uma terceira camada, o filme inteiro demonstrando sobre as sombras psicológicas. Então é um filme muito interessante. Eu deixei também uma postagem no meu Instagram sobre esse filme. Tem um filme chamado Fragmentado, também muito interessante, onde mostra o personagem que tem 23 ou 24, 22, não sei, personalidades, e ele vai alternando essas personalidades durante o filme. É muito interessante. O filme foi modesto, né? Colocou ele com 22 personalidades, ou 20 e poucas personalidades. Né? Na prática, depois do bate-papo de hoje, vocês perceberam que nós temos muito mais personalidades, né? Tem muito mais personalidades em desarmonia. É mais complexo do que aquilo ainda. Mas é um filme legal para já dar para se ter uma ideia. Um outro filme interessante é um filme chamado Cisne Negro. Também é muito bacana, mostra também essa interação da sombra, manifestação de uma sombra, como que é. Outro filme, eu devia ter feito uma listinha aqui, mas depois eu posso colocar depois lá nos textos, e também vou postando também para vocês. Um filme chamado Requiem para um Sonho. Esse é um filme pesado, é um filme forte, né, e demonstra também as sombras também de alguns personagens, dos personagens do filme. Tem uma série também da Marvel muito interessante chamado Cavaleiro da Lua. É uma série de 6 episódios de um personagem, um super-herói da Marvel,
Agora, fiquem atentos ao quinto episódio dessa série. É uma aula de sombras. Inclusive, um dos personagens, ele está até vestido arquetipicamente ali, parecido com o Carl Jung, né? Que, como eu disse no começo, é uma das referências no assunto de sombra, né? Foi uma das pessoas que trouxe esse assunto à tona numa linguagem muito interessante. Ele destrinchou o tema e onde ficou popularmente conhecido. Particularmente, eu acho a linguagem do Jung um pouco complexa, por isso que eu gosto muito de estudar os psicanalistas, é, os discípulos, né, do Jung. Então, tem muitos que publicaram alguns livros numa linguagem mais tranquila, mais fácil para o público em geral, né? Então, é muito bacana. Tem um livro, Ao Encontro da Sombra, que inclusive é um compilado de vários discípulos do Jung, de vários outros psicanalistas também que compilaram e fizeram esse livro, que é sensacional. Tá? Tem um livro do Robert Dilts, que também postei, chamado Crenças. No filme, nesse livro, ele não fala diretamente, isso é uma sombra. Só que o assunto demonstrado nele, nesse livro, né, agora vocês, quem já tem essa introdução agora, vai ver que ele está falando das sombras, né? Então, no livro ele fala de crenças, mas ele aborda o livro inteiro ali sobre as sombras, né? Quem já tiver ali, então, aquele bom entendedor, um pingo é letra, né? Vai ver que ele está falando das sombras. Então, assim, muito bacana. Deixa eu ver, estão me perguntando, a Tânia perguntando, Henrique, doenças são sombras reprimidas? Gratidão, querida, pela pergunta, muito boa. Olha, ela pode ser uma consequência das sombras. O que eu tenho percebido na minha observação, pode sim ser a pessoa pode manifestar uma doença, sim, por uma sombra. O que é mais comum é ela dificultar a reverter essa sombra reverter essa doença por causa da sombra, que é o mais comum que eu observo. O que eu tenho observado na prática com o meu trabalho, principalmente com HQI, agora já é uma observação, não é nada assim para carimbar, né? Não tem nenhum estudo ainda feito sobre isso. Isso eu tenho observado na minha percepção com os meus casos e com meus alunos. O que eu tenho percebido é que quando nós vamos trabalhar uma doença com HQI, com homeostase quântica informacional, eu percebo que ao eliminar os padrões mentais e emocionais, a pessoa consegue reverter essa doença mesmo sem liberar a sombra. Eu tenho percebido isso. O que eu percebo na prática que é mais complicado, questões de comportamentos, de autossabotagem, ou algum comportamento, algum ciclo que a pessoa se encontra, uma autossabotagem. Essa questão eu tenho observado que é aonde que as pessoas conseguem resolver esse comportamento é a partir do momento que ela consegue liberar essa sombra. E a HQI acaba sendo um veículo, um caminho para isso, né? Como eu expliquei aqui um pouquinho, com a pessoa eliminando os padrões mentais e emocionais, logo ela consegue assimilar essas personalidades, libera a sombra e, como consequência, ela para de relutar contra essas próprias personalidades que colocava ela nesse ciclo vicioso, nesse comportamento. Agora, quando a pessoa entra num comportamento de infringir a sua própria saúde ou de dificuldade em reverter uma doença, aí nesse caso eu percebo mais a sombra impactando diretamente nesse comportamento do que na doença em específico, tá? Mas pode ocorrer sim, tá? Na prática, o que eu tenho observado é que a pessoa consegue reverter a doença sem liberar a sombra, diferente de um comportamento, né? De comportamento, por isso que eu busquei trazer esses assuntos à tona também. Ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ariane falando do documentário O Efeito Sombra do Deepak Chopra e da Debbie Ford. Recomendo demais, sim, né? Esse documentário. Inclusive, eu ia fazer uma postagem dessa semana sobre esse documentário. É um documentário muito, muito interessante, né? Esse documentário, ele aborda um dos primeiros pontos das sombras psicológicas, que é o efeito espelho, que é o primeiro movimento de análise de uma sombra. Eu achei que assim dava para ficar um gostinho de quero mais nesse documentário, porque a sombra ela é muito mais complexa, não é só o efeito espelho.
Mas não contra o documentário, né? Porque aí o documentário ia ter que ficar com 80 horas. Então eu acredito que eles pegaram um tema e destrincharam ele ali com mais detalhe, que é o efeito espelho. Mas a sombra não é só o efeito espelho. O que é esse efeito espelho? É quando eu reconheço no outro um incômodo que existe em mim. Então, por exemplo, o documentário traz muito essa visão, e que está certo também, tá? Não estou falando que está errado. Eu estou falando nessa questão que tem algo a mais para a pessoa não se limitar somente nesse movimento, até porque ele é um dos mais complexos, porque se eu vou identificar no outro algo que tem em mim, é onde a pessoa já se fecha a porta em um primeiro momento, né? Agora é um documentário sensacional, né? Muito, muito interessante, aborda de vários ângulos esse tema. E aí o efeito espelho é o quê? Reconhecer no outro, então, aquilo que a pessoa tem em si e ela nega. Então, por exemplo, se ela tem um incômodo com uma pessoa agressiva, ela vê um pai batendo num filho, por exemplo, né? E isso remete um desequilíbrio emocional nela, ela fica com raiva desse movimento do outro, é porque ela identificou nela uma sombra agressiva, ela reconhece no outro essa agressividade que tem dentro dela. Como ela reprimiu essa agressividade, ela vai projetar essa indignação com o outro agressor, né? Então é uma das análises de sombra. E esse documentário demonstra de uma forma maravilhosa. Inclusive tem o documentário, esse documentário está até disponível no YouTube, e tem o livro também, né? Tem o livro e tem o documentário, chama O Efeito Sombra. Essa semana eu vou até fazer uma postagem lá sobre esse documentário e também o livro. Fica de dica também para o pessoal. Gratidão, Ariane, por compartilhar. Deixa eu ver aqui um outro filme interessante. Então, eu falei da série, né? Cavaleiro da Lua. Uma série Westworld. Westworld é sensacional, né? É maravilhoso. Eu já tenho algumas postagens aqui também no meu Instagram sobre o Westworld. É uma série da HBO. Hoje ela tem 4 temporadas. As 2 primeiras são melhores ainda. A série inteira eu gosto muito. Agora, a primeira e a segunda eu percebi ainda mais essa leitura das sombras também. Fica de dica também, muito legal. Ela aborda vários outros temas também na série. Agora, quem estiver atento ali, dá para poder ver muitas questões também de sombras. Uma breve sinopse aqui, né, para quem já for vendo. É uma série que se passa no futuro. Os humanos criaram um parque temático com robôs. É um tema interessante que também, além das sombras, aborda essa questão da natureza das nossas escolhas e de autoconsciência. Então é um parque temático que eles criaram com robôs, e esses robôs eles estão ali para servir os humanos para as experiências. Então se passa como se fosse na época do Velho Oeste, e os humanos vão para lá para poder ter a experiência com os robôs. Então, muitos vão para lá para ter atividade sexual, outro vai para poder dar tiro, para poder participar de aventura, de caça ao tesouro. Ou seja, olha a expressão da sombra. Aquilo que eles não podem expressar no mundo externo, eles conseguem entrar no parque e expressar. Adivinha quem que está expressando no parque? As sombras reprimidas, né? Ou seja, aquilo que eu não posso expressar na cidade, né? Seja por uma questão cultural, ou por uma vergonha, seja qual for o motivo, né, lá no parque eles conseguem expressar. Então, assim, é uma série muito interessante. Ela aborda, então, vários temas, tem muita coisa ali nas entrelinhas que dá para poder abordar. E uma das questões, que é outro tema que eu adoro, né, que é a natureza das nossas escolhas. O que está por trás das nossas escolhas? E essa análise, ao analisar os robôs, que um dos robôs, alguns, né, começam a questionar a natureza das escolhas dele, a natureza da existência, e começa a criar uma autoconsciência. Parece com alguém conhecido? Né? E nós, seres humanos, quando estamos adormecidos em padrões inconscientes, e quando nós começamos a questionar a natureza das nossas escolhas, e quando é o nosso despertar, quando nós começamos a entender como que nós somos influenciados pelas nossas crenças, pelas nossas emoções,
pelas nossas sensações, sentimentos. Quantas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer por um gatilho emocional ou por uma crença, que tudo isso era só um programinha. E quando a gente mexe nisso, nós conseguimos mudar a natureza das nossas escolhas. Assistam essa série para vocês verem, façam esse paralelo para vocês verem. É muito, muito interessante, né? E abre muito questionamento. Então, pessoal, tô deixando essas dicas aqui para vocês, tá? Vou buscar alimentar então o Instagram com mais conteúdos, com mais para vocês. Deixe no comentário, eu vou deixar a gravação dessa aula. Deixe no comentário o que vocês acharam aqui dessa live, se gostaram do tema. Eu fiquei um tempo sem trazer esse tema aqui, o pessoal pediu, então eu voltei. Então o feedback de vocês é muito interessante para que eu consiga, né, moldar conteúdo de acordo com o que seja válido para vocês. Então, se gostaram desse tema, né, a gente pode fazer uma outra live, talvez um olhar por um outro ângulo, talvez uma sessão de perguntas e respostas aí, de interação. Tá? Então deixa nos comentários lá o que vocês acharam, até quem estava vendo ao vivo aqui, depois puder voltar lá, coloca lá que isso é muito importante aí para o segmento do nosso trabalho. Tá? Fica o convite para vocês, quem tem coragem de olhar para dentro aí, quem quer fazer uma profunda viagem aí no inconsciente de vocês aí, conhecer uma análise profunda aí sobre as sombras, fica o convite para o workshop, tá? Vai ser 2 aulas esse workshop. Vai ser dia 21 e 22 de dezembro, às... Ixi, agora eu vou olhar na divulgação se é 7 horas ou 8 horas da noite. Eu acho que é às 7 horas da noite. Então, nesse workshop, nós vamos fazer uma análise de vários ângulos. Vamos falar sobre a sombra familiar, sombra coletiva, sombra afetiva, as dualidades, a repressão das emoções, escolhas, livre-arbítrio, como identificar uma sombra, como solucionar uma sombra. A gente vai fazer uma análise, né, bem interessante com a sombra dos alunos. Vocês vão trazer questões pessoais aí que a gente pode, né, isso é opcional, tá? Quem quiser trazer uma questão para análise, vamos fazer essa análise aí. Vou dar treinar vocês aí para como fazer esse rastreio. Então, assim, vai ser um workshop bem profundo, tá? Vai ser como se fosse uma imersão mesmo aí durante essas horas que estivermos juntos. Vai ser uma viagem bem profunda. Quem tiver interesse aí, tiver preparado aí, quiser participar, só me chamar, fazer inscrição comigo. Fica a dica ainda, quem não conhece HQI, quiser participar do workshop também, interessante passar nesse encontro gratuito, dia 7, tá? Vai ser a palestra online sobre HQI, vai ser dia 7 de dezembro. Essa vai ser em plataforma fechada também, é só me chamar. Inclusive o workshop não é gravado, tá, pessoal? Também vai ser ao vivo em plataforma fechada. Nós vamos ter uma interação aí bem legal aí. Todos os nossos eventos, seja o curso da HQI, seja a palestra da HQI, esse workshop, todos ao vivo em plataforma fechada para que mantemos essa interação. Então, quem tiver interesse, é só me chamar e fazer inscrição comigo, tá? No Instagram. Dia 12 eu vou dar início à última turma do ano, que vai ser sobre o curso de HQI. Então, quem quiser participar dessa turma, é um treinamento de 16 horas, onde o aluno vai aprender a montar uma autoterapia completa com HQI. Tá? Então lá nós vamos aprender a trabalhar padrões mentais, emocionais, o raciocínio completo da HQI ali aplicado às doenças, às compulsões. Então a HQI, além de ser uma ferramenta que permite essa eliminação de forma simples, direta e objetiva, também possui um raciocínio próprio, onde nós conseguimos ter essa precisão na localização dessas informações. Então, de acordo com aquilo que o aluno deseja trabalhar, nós conseguimos saber que tipo de informação, que tipo de trauma, que tipo de situação que ela vivenciou, que desencadeou essa doença, ou esse vício, essa compulsão, esse comportamento. Então, no curso o aluno aprende a como montar essa autoterapia completa, o protocolo completo de 7 passos, trabalhar a primeira infância, esse raciocínio, tem a tabelinha da HQI, então é um curso bem completo. Quem tiver interesse em saber mais informações, é só também me chamar no privado. Então, resuminho, dia 7, conversando sobre HQI, palestra gratuita e online. Já vão aprender a técnica, fundamentos e tudo aí sobre HQI, vamos bater um papo bem legal. Dia 12, início da última turma do ano, do curso de HQI. E dia 21 e 22, o workshop sobre as sombras psicológicas. Um workshop de 6 horas, 2 aulas de 3 horas. Beleza? Estou programando algumas lives ainda, vou tentar encaixar aqui na agenda. Como o mês de dezembro ele fica meio estreito, né, por causa das festas de fim de ano, então tem que dar um jeito de agendar
colocar tudo na primeira quinzena, então tá meio apertado, mas ainda quero programar mais um bate-papo com vocês aí, algumas lives aí, então quem tiver, ficar atento às minhas postagens no Instagram, é só acompanhar lá que assim que eu definir as datas dessas lives também, eu já coloco lá. E deixem um feedback de vocês depois na gravação, sobre dicas aí, né, de temas, se gostaram do assunto sobre as sombras, se desejam mais umas abordagens aí, tá? Que vai ser sempre um prazer. Eu sou suspeito para falar que eu gosto demais desse assunto, desse tema. Então, se for do interesse de vocês, para mim vai ser um prazer enorme continuarmos aí batendo um papo sobre esses temas. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta aqui, antes de eu encerrar, fica à vontade, tá? Se não der tempo aqui, não colocou, ficou com vergonha alguma coisa, ou tem alguma coisa pessoal, fica à vontade de me chamar no privado, ou deixa na gravação lá. Lembrando, pedindo o joinha aí, quem assistiu, deixa um joinha depois na gravação, né, que isso ajuda o algoritmo do Instagram levar essa mensagem para outras pessoas. Se vocês gostaram, tem alguém que interessa sobre o assunto, compartilha, manda lá, posta no grupo do WhatsApp, deixa um joinha, um comentário, sugestão aí de tema, dica de filmes também, né, que vocês assistiram também, né? Hoje aqui eu já peguei uma dica aqui, já anotei que esse aqui eu não vi, já vou anotar aqui. Deixem a dica dos filmes que vocês assistiram lá então. Se for algum que eu não vi, eu vou com o maior prazer assistir, tá? Se for algum que eu assisti, eu posso deixar ali alguma das minhas percepções. Depois, se o assunto render, de repente a gente faz uma nova live ali só batendo papo sobre filme. Posso fazer uma live onde vocês entram ao vivo também para a gente bater um papo. Dá para a gente fazer uma troca aí muito legal, tá? Vai ser um grande prazer. Eu gosto muito de estar abordando esses temas e sendo útil para vocês, né? Me enche o coração também mais ainda. Então, gratidão a todos, tá? Pelo carinho. Olá, Jone. Jone está aqui também. Gratidão, querida. Deixando aqui gratidão. Tia Veriane, gratidão, Henrique, pelas dicas. Live esclarecedora. Gratidão, querida. Gratidão e gratidão também pela dica aí do filme. Vou assistir também. Pessoal, beijo carinhoso. Abraço. Tânia tá dando um joinha. Gratidão, Tânia. Beleza, gratidão também, querida. Um abraço para vocês e até a próxima.